Seja bem-vinda, Kedma. Nesse momento, fica com você o louvor aí todo especial para que os irmãos possam desfrutar desse culto tão especial que nós estamos fazendo. Amém, amém. Boa noite para todo mundo que está assistindo essa live. E boa noite para vocês que estão aqui no Zoom. Talvez eu não tive a oportunidade de falar, mas boa noite. E essa música que eu vou cantar agora, ela se chama Deixa Levar. É uma música da Roberta Spitaletti. E para mim ela tem uma mensagem que diz assim, que nós não precisamos muitas vezes estar tão preocupados ou tão se doando demais para aquilo que a gente não consegue resolver, para aquilo que vai além das nossas forças, porque tem alguém que é capaz de fazer isso por nós. E esse alguém, ele é Deus. Então, a partir do momento que a gente deixa a nossa vida nas mãos dele, a partir do momento que a gente realmente decide que ele nos guie, que ele nos conduza, então a gente só precisa confiar e o mais ele vai fazer, ele vai operar. Então, que esse seja o nosso pensamento de cada dia, que essa seja também a nossa fé e a nossa oração. Então, que o nome de Deus seja louvado. Eu não sei pra onde vou, como vou fazer, risco é viver. Ir em frente, aceitar a incerteza, enfrentar, nem sempre tenho que esperar, segurar naquela mão que sempre me estendeu, deixar você ser Deus, vou ser apenas eu. Então deixe ele me levar, deixe ele me mostrar o que quer fazer, tudo acontecer. Impossível comparar, cada um tem seu lugar, a sua hora vai chegar. Siga em frente sem parar, é melhor se preparar, a sua vida vai mudar. Então segure nessa mão que nunca te esqueceu. Basta ser só você e deixar Deus ser Deus. Então deixe ele te levar, deixe ele te mostrar o que quer fazer, tudo por você. Deixe ele te levar, deixe ele te mostrar o que quer fazer, tudo por você. Não importa pra onde vou, mas com quem sou, sempre com você. Amém. Amém, glória a Deus. Viu aí? Tudo dando certo depois que nós oramos. A oração, ela tem poder e ela realiza coisas maravilhosas em nossas vidas. É através do milagre da oração que nós encontramos várias maravilhas na Bíblia, né? Pessoas que estavam enfermas e com sua fé e em oração conseguiram coisas maravilhosas. Que falar da mãe de Samuel, né? Que orou incessantemente para ter um filho e Deus abençoou essa mulher com não só com um filho, mas com outros filhos, a qual ela entregou ao Senhor eles por completo. Nós iremos nesse momento ver um testemunho de fé através do Provar e Ver. Gostaria que você prestasse muita atenção nesse Provar e Ver. Só vou pedir para a Kedma me botar aí como anfitrião para eu poder compartilhar a tela.
Muito obrigado. Saindo aí, Luciana. Hã? Perto das eleições, o país está todo alvoroçado com... Provai e vede. História de hoje: liberdade religiosa. Sabe que, quando você me disse que estava fazendo uma pesquisa, a primeira coisa que eu pensei é que era sobre política. Porque nesses dias, perto das eleições, o país está todo alvoroçado com esse assunto. Mas já vi que não é, ainda bem. Não, como lhe falei anteriormente, essa pesquisa tem um caráter religioso. São somente algumas perguntas, veja. Primeiro, você crê em Deus? Creio sim, creio. Você ou algum membro da família ou amigo frequenta alguma igreja? Eu atualmente não, mas tenho familiares que assistem seguidamente à igreja. Ok. E por último, você tem interesse em estudar a Bíblia? Sim, eu gostaria. Inclusive, há pouco tempo, me deram uma Bíblia de presente de aniversário. Mas como eu não tenho muita ideia de como se estuda, eu não sei muito disso, eu até estava buscando alguém que me ensinasse e agora vejo que tem uma oportunidade. Meu primeiro contato com a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi assim. O desejo de aprender mais sobre a Bíblia e entender melhor a situação do nosso país e do mundo foi o que motivou a mim e a minha esposa, com 7 meses de gravidez, a aceitar os estudos bíblicos oferecidos por aquele jovem. Ao investigar os textos que eram mencionados nos estudos bíblicos, eu me interessava cada vez mais por temas como o sábado, o estado dos mortos, a segunda vinda de Cristo e o espírito de profecia. Não demorou muito para que eu tivesse o privilégio de ser a primeira pessoa a ser batizada na nova igreja de Rocha. O batismo da minha esposa aconteceria alguns anos mais tarde. Eu trabalhava num banco privado do Uruguai e minha rotina de trabalho terminava obrigatoriamente todos os dias à noite, depois de fechar a contabilidade do banco. Principalmente às sextas-feiras, último dia de trabalho da semana. Com licença? Pode entrar. Então, fui falar com o gerente da agência para pedir autorização especial para sair na hora do pôr do sol de sexta. É que, recentemente, eu me batizei na Igreja Adventista do Sétimo Dia e... Infelizmente, você vai ter que tomar uma decisão entre o seu trabalho e a igreja. Saí daquele lugar com muita tristeza e preocupação, porque o meu filho estava para nascer. E se eu fosse despedido por justa causa, por não comparecer ao trabalho, como eu poderia manter a minha família? Temos que ser testemunhas aos nossos vizinhos na nossa casa, na escola e no trabalho. No sábado, enquanto estava na igreja, notei que o tema do sermão daquela manhã era exatamente sobre a guarda do dia santo. Parecia que Deus estava impressionando mais uma vez o meu coração para que se mantivesse firme nos princípios bíblicos. Como disse Deus lá no Éden. Talvez a igreja pudesse escrever uma carta
e o pastor pudesse ir comigo ao banco. E assim foi. Se o senhor está vindo por um aumento de salário, vou avisando que eu já rejeitei 2 petições hoje. Não é por isso que eu vim. Eu vim por outro motivo. Eu trouxe uma carta assinada pelas autoridades da minha igreja que explica que eu tenho liberdade religiosa, que na verdade todos têm. E, no meu caso, eu estou solicitando que vocês me liberem no sábado, ou seja, que respeitem o meu dia de repouso do pôr do sol da sexta ao pôr do sol de sábado. É essa a carta? Deixa eu ver. A carta solicitava o reconhecimento da liberdade religiosa. Eu não vejo impedimento para que você seja liberado, então vou assinar a carta. Hoje, depois de muitos anos, continuo desfrutando da minha liberdade religiosa. Amo a minha igreja e dou a minha vida por ela. Sempre colaboro com os departamentos e atualmente sou professor de escola sabatina e tesoureiro. Eu e minha família somos muito felizes por pertencer ao reino de Deus aqui na Terra. Apesar de surgir situações complicadas na nossa vida, ser fiel à palavra de Deus é sempre o melhor caminho. Provai e vede. E agora eu os convido para esse momento especial de adoração, através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Amém, glória a Deus. A palavra de Deus diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, nós vimos aí um testemunho de fidelidade a Deus, de um jovem que buscou conhecer a cada dia mais a palavra de Deus e se entusiasmou com aquilo que conheceu e não deixou ficar para trás a oportunidade de se batizar e testemunhar sobre Jesus. E então, em uma oportunidade que ele teve em seu emprego, de mostrar a sua fé, ele botou a sua fé em prova e Deus o abençoou. Então, a mesma coisa que aconteceu com esse jovem pode acontecer com qualquer um de nós. Nós iremos, nesse momento, convidar o nosso irmão Jadson. Nosso irmão Jadson irá repartir o pão da palavra de Deus conosco e mostrar quantas bênçãos o Senhor tem para cada um de nós. Muito bem, o Jadson. Seja bem-vindo, Jadson. Você está agora com as ovelhas do Senhor e eu lhe passo o cajado para que você possa conduzir e levar ela para o aprisco seguro do nosso Deus. Amém. Vocês me ouvem bem? Tá bom o áudio aí, Fabiano? Aqui está tudo bem. Então, pronto. Queridos, boa noite. Quero saudar primeiramente os amados, que estão aqui conosco no Zoom, essa sala maravilhosa. E saudar também a você, querido amigo, a você, querido irmão e irmã, que está nos acompanhando aí no canal YouTube. Eu tenho certeza que esses cultos, nós estamos ansiosos para podermos nos reunir fisicamente, estarmos juntinhos, mas é como aquela música do Arautos do Rei. É só um pouquinho mais, falta só um pouco para estarmos juntos mais uma vez. Mas, enquanto esse dia não chega, eu tenho certeza que esse canal aqui tem sido uma bênção de Deus na sua vida. Quero agradecer aqui ao irmão Fabiano, que é um amigo, é um irmão de longas datas, Obrigado, Fabiano, pelo convite a mim estendido. E é um prazer estar aqui, pela primeira vez, com esses irmãos maravilhosos, esses irmãos aqui do distrito de João Alves Filho. Acertei, Fabiano? É isso mesmo? Distrito de João Alves Filho. E também quero aqui trazer o abraço da minha igreja para essa igreja aqui maravilhosa. Eu faço parte aqui da igreja Lagarto Central e para mim é um privilégio estar com vocês. Queridos, nós estamos vivendo aí tempos difíceis. Jesus Cristo, quando esteve neste mundo, ele falou para mim e para você que a nossa vida, a nossa estadia nesta terra não seria fácil. Mas ele nos deixou a promessa que em meio a tanto sofrimento, em meio a tanta dor, ele estaria conosco até o último momento, até o último suspiro de nossas vidas. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de algo que tem atormentado a humanidade. Esse algo que eu quero trazer para vocês aqui é o medo.
Queridos, todo mundo, em algum momento da vida, sentiu algum medo. O medo é algo inerente à natureza humana caída. Se vocês pegarem Gênesis, você vai ver que quando os nossos primeiros pais se afastaram de Deus, caíram, se distanciaram de Deus, não é? Desobedecendo ao mesmo, eles se esconderam de Deus e quando Deus os chamou, a resposta daquele casal para Deus foi a seguinte, ó, Senhor, tive medo, por isso nos escondemos. Então, após o pecado, o medo passou o quê? A fazer parte. É algo comum na vida da raça humana pós-pecado. No mundo, existem vários tipos de medo. Nós temos medo do futuro, alguns têm medo do escuro, alguns têm medo de barata, né? Outros têm medo do trovão. E hoje as pessoas estão vivendo um tipo de medo que não é novo, embora pareça ser novo, mas nós estamos vivendo aí com medo de sermos infectados com esse novo vírus que foi descoberto e que, infelizmente, já ceifou mais de 110 mil pessoas em nosso país, só em nosso país. Ou seja, as pessoas estão com medo da Covid-19. Recentemente, assistindo aos noticiários e lendo os jornais, eu pude ver que a Espanha, um país europeu, as autoridades estão com medo da segunda onda. Não que a segunda onda vai acontecer, é certeza que vai acontecer. Mas é uma probabilidade a segunda onda da Covid-19 acontecer em nossos dias. E as autoridades espanholas, com medo de que essa nova onda cause mais dano às pessoas do seu país, eles tomaram algumas providências. Então, queridos, o medo, infelizmente, é algo que fará parte das nossas vidas até a volta do Senhor Jesus Cristo. Alguns teólogos dizem que na palavra de Deus existem 365 vezes escrito a palavra não temas. Eu nunca fiz o teste, pretendo fazê-lo, mas lendo e relendo alguns materiais teológicos, eu pude perceber que muitos teólogos dizem que existe na palavra de Deus, ao total, 35 vezes a frase não temas. Ou seja, se são 365 vezes que essa palavra aparece na palavra de Deus, então isso quer dizer que para cada dia do ano, Deus diz para mim e para você, que é filho do Senhor. Deus diz assim, ó, para mim e para você todos os dias, não temas. Isaías 41, verso 10, é um texto bastante conhecido, e para entrarmos no texto que de fato nós iremos debruçar nesta noite, mas antes de entrarmos lá, eu gostaria de ler esse verso, que diz assim, ó, um verso bastante conhecido de vocês. Isaías, capítulo 41, versículo 10, diz assim, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Amém? Deus seja louvado por isso, né? Que Deus está conosco até os últimos momentos da história deste mundo e estará conosco. Mas, queridos, antes de adentrarmos no texto, eu gostaria de, mais uma vez, clamar ao Senhor a guia do Espírito Santo para o estudo da sua palavra. Assim mesmo, onde você está, no seu quarto, na sua sala, curve sua fronte, feche seus olhos e vamos falar com o Papai do Céu mais uma vez. Mais oração, mais poder. Oremos. Querido Deus, nós te louvamos pela vida, pelo dom da vida. Te louvamos, Senhor, pelo dom da salvação. Neste momento, a tua palavra está sendo lida. Neste momento, a sua palavra, Deus, está sendo aberta. Então, neste momento, o Senhor falará aos nossos corações. Que a sua palavra, Senhor, ache morada em nossas mentes. E que o Senhor nos ilumine para guardarmos as palavras do Senhor em nosso coração, para assim, Senhor, não pecarmos contra ti. Nos ilumina e nos ajuda. Abençoa cada irmão,
Abençoa cada irmã que está conectado, que estão conectados conosco nesta noite. Abençoe também os nossos queridos amigos convidados. Enfim, que teu Espírito Santo passeie entre nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia aí. Não sei se sua Bíblia está no smartphone, mas a minha Bíblia está aqui, ó. A palavra de Deus está aqui. Eu gostaria que vocês aí abrissem, eu vou dar um tempinho para vocês, no livro de 2 Crônicas, palavra de Deus, 2 Crônicas, capítulo 20, 2 Crônicas, capítulo 20, os versos 1, 2 e 3 e outros versos aqui que nós leremos, tá ok? Bem, no capítulo 20 de 2 Crônicas, para mim, particularmente, quando nós falamos de medo, aqui é uma lição maravilhosa. E eu tenho certeza que você desfrutará com a leitura da palavra de Deus nesse momento, que está lá contida em 2 Crônicas, mais uma vez, capítulo 20, primeiro verso, e nós vamos discorrer. Não vamos ler o capítulo todo, mas nós vamos aprender aqui com um rei de Israel, com um rei de Judá, chamado Josafá, como nós podemos enfrentar o medo e assim conquistarmos a vitória que está designada para cada um de nós. Eu quero dizer para você, querido amigo, amiga, eu quero dizer para você aqui, ó, quero olhar no seu olho e dizer o seguinte, olha, Deus tem uma vitória especial para cada um de vocês. Se você crê, diz amém aí, amém. Deus seja louvado. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então, vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, ó rei, grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Queridos, nos primeiros 2 versos do capítulo 20, a palavra de Deus nos apresenta que Josafá estava o quê? Em seu palácio, estava lá sentado, tranquilo, mas quando de repente alguns vieram dos seus soldados, vieram até esse rei e disseram o seguinte, olha rei, grande multidão está vindo contra nós. Ou seja, está vindo aí um exército poderoso para nos destruir. E no versículo 3 diz o seguinte de Josafá. Então, Josafá, a minha Bíblia diz assim, ó. Então, Josafá teve medo. Interessante isso. Veja, nos 2 primeiros versos do capítulo 20, nós vemos aí o problema. Josafá agora tinha um problema diante de si. E que problema era esse, irmão? O problema era um exército poderoso. 3 nações se juntaram para destruir o reino de Judá, o reino de Israel, Jerusalém. E o versículo 3 diz que diante dos problemas que agora estavam diante de Josafá, diante desses problemas, a Bíblia enfatiza no verso 3 que Josafá teve o quê? Teve medo. Queridos, olha, quem era Josafá? Josafá era um rei temente a Deus. Josafá foi um homem, um rei responsável por várias reformas espirituais em seu reino. Josafá era filho de um outro grande rei que Israel teve, chamado Asa, o rei Asa. Josafá, ele era um homem temente ao Senhor. Era um homem que amava os preceitos de Deus. Mas, queridos, eu quero dizer para você aqui nesta noite que, embora temamos a Deus, embora sejamos obedientes a Deus, e isso não nos exime, ou seja, isso não nos livra de enfrentarmos problemas em nossas vidas. Eu tenho certeza que eu falo nesta noite para alguém que enfrenta problemas em suas vidas.
E estes problemas, assim como aconteceu com Josafá, estes problemas nos ocasiona, produz em nossa mente, em nosso coração, o medo. A Bíblia diz que Josafá, versículo 3 diz, Josafá teve medo. Mas o que eu quero deixar para você aqui nesta noite é o seguinte: não é errado sentir medo. Não é pecado sentir medo. A Bíblia está repleta de personagens cristãos que estavam com Deus diariamente, mas sentiram medo. Os discípulos, quando estavam ali no Mar da Galileia, eles foram acometidos de um barco, né? Eles foram acometidos por uma grande tempestade e a Bíblia diz que eles tiveram medo. E eles foram acordar a Jesus e dizendo, mestre, não te importas conosco? E aqui a Bíblia também diz que Josafá, diante de um problema, e qual era o problema? A grande multidão de inimigos que vinham para destruí-lo, Josafá teve medo. E a primeira lição é que você e eu, em algum momento de nossas vidas, sentiremos medo. Os problemas que surgem em nossa vida, até a volta do Senhor Jesus teremos problemas, estamos em uma guerra espiritual, e o inimigo virá sempre lutar contra nós, tentar destruir os nossos sonhos, destruir os nossos castelos, destruir as nossas esperanças no Senhor Jesus, e muitas vezes sentiremos medo. Mas o que eu quero destacar é o seguinte, Josafá teve medo. Josafá poderia ter corrido para o seu quarto, ter se trancado e ter chorado, ficar chorando lá, mas não. A Bíblia diz que, vejam, acompanhem comigo no versículo 3, a continuação desse verso. Então, Josafá teve medo, mas há uma conjunção, né? Aditiva aí, o i, né? Olha lá, ó. Então, Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. A Bíblia não nos diz que Josafá teve medo e foi se esconder, fugiu. Não, ele não fugiu. A Bíblia diz que ele teve medo, mas se pôs o quê? Buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Queridos, olha, sentir medo é normal. Mas a diferença para ganharmos as batalhas que nos produzem medo, a diferença é estar no que não está, melhor falando, não está no sentir medo, porque nós sentiremos. Mas a grande diferença para conquistarmos a batalha é dominarmos o medo. É o que fazemos diante do medo. Aí está a chave do sucesso na vida cristã. Então, Josafá, embora com medo, tremendo, que era uma grande multidão, ele orou, buscou o Senhor. No versículo 4 diz, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. E diz mais, Josafá se pôs em pé, orou, jejuou, pediu. E no versículo 6, queridos, atentem aí. Veja o que Josafá falou para Deus. Versículo 6. E disse, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão, veja que reconhecimento aqui de Josafá, da majestade, do poder de Deus. Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Queridos, diante do problema, diante da dificuldade, diante do medo, Josafá buscou ao Senhor. Josafá reconheceu que Deus era o Deus que dominava todas as coisas deste mundo. E ele disse, Senhor, na tua mão está a força, o poder, e não há quem te possa resistir. E no versículo 12, queridos, vamos lá. Versículo 12, diz mais, ele diz, nosso Deus, acaso não executará julgamento contra eles? Contra quem, irmãos? Contra os meus inimigos? Porque em nós, aí Josafá reconhece mais uma vez a impotência diante de alguns problemas que nos acometem. Queridos, é fato que você e eu
muitas vezes, nos sentiremos impotentes e seremos impotentes para muitos problemas que surgirão em nossas vidas. Mas isso não é o fim, porque o Deus, o Senhor dos Exércitos, está ao seu, está ao meu, está ao nosso lado para lutar por nós. Versículo 12, Josafá diz assim, ó, porque em nós, Senhor, não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Entendeu aí, queridos? Que né? Me encanta com essa história, diante de uma dificuldade, diante de um grande problema, que parecia o quê? Impossível, que, humanamente falando, era impossível. Josafá destruir essa grande multidão, esse grande exército, vinha agora contra ele, mas ele reconheceu que era nele. Queridos, muitas vezes, nos abatemos diante das dificuldades, porque pensamos que as nossas forças são necessárias para enfrentar os problemas. Muitas vezes pensamos que, com a nossa determinação, nós ganharemos as batalhas lá fora. O inimigo não nos vencerá. Queridos, o inimigo é forte, mas a batalha não está perdida. O problema que você está enfrentando hoje, as dificuldades que você tem enfrentado no seu dia a dia, as tentações que o inimigo tem colocado diante de você, eu quero dizer para você aqui, reconheça nesta noite que o poder não está em mim, que o poder de vencer o mal, de vencer o inimigo, não está nas nossas palavras, nos nossos bons comportamentos. Não, queridos. A nossa força está no Senhor. Faça como Josafá, diga, Senhor, eu não posso resistir, não há força para resistir, mas os nossos olhos estão postos em ti. Faça-se a tua vontade. Ele orou a Deus. Josafá teve medo. Assim como você e eu, muitas vezes, temos medo no nosso cotidiano. Mas se clamarmos a Deus, se buscarmos auxílio no lugar certo, a vitória virá. Josafá teve medo, buscou a Deus, orou, clamou, reconheceu que Deus era poderoso para lhe dar a vitória, e Deus responde a Josafá. Vá lá para o verso 15 agora, versículo 15. Estamos acabando. Versículo 15 diz, e disse, é Deus falando agora, dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Veja o que o Senhor falou agora para ele. Não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Olha que coisa maravilhosa. É para você essa palavra de ânimo, essa palavra de esperança, essa palavra de certeza de que seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quando os problemas vierem e você sentir medo, busque a Deus. Confesse a sua fragilidade a Deus. Diga para Deus, Senhor, eu não consigo vencer esse problema. É pesado demais para mim, o fardo está pesado, Senhor. Entregue esse fardo a Deus. Não é o próprio Jesus que diz, vinde. É Jesus que diz, não é? Ele diz assim, ó, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E o mais curioso, eu quero que você guarde essa palavra de Deus no seu coração, porque a partir de hoje, você agora será um expert em vencer todos os problemas que o inimigo lançar em sua vida. No versículo 15, Deus diz, ó, Josafá, essa peleja não é sua. Essa batalha não é sua. Esse problema não é somente seu. Esse problema é meu.
Deus diz para mim e para você nesta noite, olha, Kedma, Fabiano, esse problema, essa batalha não é sua. Essa batalha, essa peleja é minha. E eu vou lutar por você. E no versículo 16, Deus diz, amanhã, aqui está, irmão, a certeza da vitória. Josafá teve medo? Teve. Reconheceu a sua incapacidade? Reconheceu. Buscou a Deus? Foi lá, jejuou, orou, confessou os seus pecados e Deus deu a certeza da vitória para esse rei. Veja, versículo 16 diz, amanhã, é Deus falando, amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel, neste encontro. Olha que coisa interessante aqui, queridos. Veja, neste encontro, não tereis de lutar, não tereis de pelejar. Tomai posição. E Deus diz, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém. E diz mais Deus, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Queridos, Deus fala para mim e para você que atravessa, ou já atravessou, ou atravessará um problema em sua vida. Deus está dizendo para mim e para você, através do profeta que falou a Josafá. Ele diz assim, amanhã, não se desespere. O salmista já dizia, né? O choro pode durar o quê? Uma noite. Mas o que é que vem pela manhã, irmãos? É a alegria, é a paz, é a vitória. Olha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria certamente virá pela manhã. Deus tem uma manhã de vitória reservado para você, meu querido. Creia nisto. Acredite nesta promessa. Busque a Deus. O salmista, eu gosto dos salmos, né? Ele diz assim, Salmo 37, 5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Não tenha medo, não temas, queridos. Confie em Deus. Agrada-te do Senhor. Faça a vontade de Deus. Adore, seja um verdadeiro adorador de Deus. Cante, louve a Deus. E Deus diz que amanhã Ele dará a sua vitória. E Ele diz, vocês ficarão parados, apenas me adorem. Louvem-me. E amanhã a vitória estará contigo. E para terminarmos, queridos, no verso 20, ele diz, pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse, ouvi-me e ajudai vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Você crê em Deus? Se você crê em Deus, você está seguro da vitória. Amém? E ele diz mais, crede nos seus profetas e vocês serão prósperos. E aí, o restante da história, queridos, é que eles louvaram a Deus. Cantaram a Deus. Ficaram parados ali. Era uma grande multidão. Era um grande problema. Havia uma grande dificuldade. Josafá teve medo. Mas a Bíblia me diz que eles não lutaram. Deus lutou por eles. Oh, glória, irmão. Como é bom ter a certeza de que temos ao nosso lado um Deus que luta conosco e por nós também. Um Deus que se inclina para mim e para você. Eu quero falar para você aqui nesta noite que está enfrentando algum problema, que está enfrentando um medo. Eu quero dizer o seguinte, olha, Deus fala para você nesta noite, aqueitai-vos e sabei que eu sou o quê? Que eu sou Deus. O Deus que deu a vitória a Josafá é o mesmo Deus que dará a sua vitória. Mas para que essa vitória aconteça, você precisa entregar todos os seus medos, todas as suas ansiedades nos braços
nos braços do Pai. E aqui a história termina dizendo que eles louvaram a Deus e Deus concedeu um grande livramento àquele rei e à sua nação. Deus quer lhe conceder, querido amigo do João Alves, dessa igreja maravilhosa, Deus quer lhe conceder uma grande vitória. Deus quer lhe conceder um grande livramento. Ah, eu estou com medo. Não tem problema. Entregue esse medo a Deus. Peça a Deus para que você domine o medo e não deixe o medo dominar a você. Porque Deus diz, não tem mais. Amanhã você sairá, você pelejará, mas eu estarei na frente dessa peleja. Queridos, Deus é o nosso Pai. Deus, ele tem cuidado por nós. E falando de medo, eu me lembrei agora de uma história. É uma história pequena, mas que ilustra o poder de Deus em nossas vidas. Conta-nos uma história, queridos, que certa feita, alguns passageiros estavam ali na sala de espera, né, de embarque, no aeroporto, e tinha ali adultos, mulheres, homens, e eles perceberam que dentre aqueles adultos, entre homens e mulheres, havia um garotinho que estava também ali esperando o embarque para a aeronave, para pegar o voo. E aí, eles fizeram um check-in, chegou o momento de eles embarcarem, todos se assentaram em suas poltronas, e aquele garoto, para a surpresa daqueles passageiros, estava sozinho. Era uma criança de aproximadamente 8 e 9 anos de idade. E eles pegaram, eles seguiram todos os procedimentos de segurança, a aeromoça falou para eles colocarem o cinto, e o avião decolou. E as pessoas começaram a notar, a criança estava só. Ela estava sentadinha ali na poltrona, e muitas pessoas começaram ali a perceber e olhar, e havia uma passageira que focou, né? Focou na criança e começou a perceber as suas atitudes. E ele estava sereno, estava tranquilo, quando de repente, queridos, aquele avião fora acometido por uma forte, por uma severa turbulência. As pessoas começaram a gritar, algumas começaram a orar, rezar, a se desesperar, e aquela passageira não tirava o olho daquela criança. E ela via que em meio à tempestade, em meio à forte turbulência, aquela criança continuava o quê? Em serenidade, em paz, tranquila. E para surpresa dela, ele estava com um caderninho ali, ó, pintando, rabiscando, e de repente a turbulência cessa. E aquela mulher curiosa, ela diz assim, né? Ela pensou consigo, né? Poxa, em uma turbulência, com todo mundo gritando, com todo mundo com medo, chorando, e aquela criança em paz, serena, por ser uma criança, era para estar aos berros, e ela se levanta da sua poltrona e vai lá. E ela bate nas costas daquele garotinho, e ela diz assim, querido, licença, eu estive observando você. E você até aqui, você está sozinho, não está com seus pais aqui presentes, né, com você aqui neste momento, mas você está em paz e em meio à turbulência, daquela violenta turbulência, você não sentiu medo, você não esboçou nenhuma reação de pavor. E aquele garoto, com aquele olhar confiante, com aquela energia juvenil, olhou para aquela passageira e disse o seguinte, olha, eu não tenho medo. E ela perguntou, por quê? Porque o meu pai é o comandante deste avião. Meu pai é o piloto deste avião. Queridos, a nossa vida é assim, a nossa vida é um avião às vezes, né? Ou um barco, não sei. E muitas vezes nós enfrentamos severas turbulências e pensamos que é o fim. Mas como aquele garoto, possamos ter em mente que o comandante das nossas vidas é o Deus que está nos céus. Ele está no céu, querido, mas ele está ao seu lado neste momento para te ajudar, para te dar forças, para revigorar as suas energias espirituais e lançar fora todo o medo. Que Deus te abençoe, amigo. Que Deus te dê a paz, que Deus te conceda um resto de semana na presença dele. E lembre-se, se tiver medo, busque ao Senhor e ele lhe dará
a vitória. Neste momento eu quero convidar aqui duas peças aqui para a honra e glória de Deus. Convidar aqui a Laura e o Pedro. Eles são meus filhos, né? Ela tem 9 anos, ele tem 7. E neste momento eles estarão aqui louvando a Deus. Então, enquanto eles louvam a Deus, que você possa abrir o seu coração, abrir a sua mente e fazer do seu coração e a sua mente uma morada do Espírito Santo. Deus abençoe vocês. Boa noite. Boa noite. Da janela, eu vejo o céu lá fora. Vem a chuva, de mim não vai embora. Sou morada, mas tão frágil, preciso de reparo. Fica mais um pouco, se tão frágil, mas tua voz eu ouço. Já faz tempo, estou fechado, só tu tens a chave que tira o pecado, habita em mim. Se eu vejo o sol entrar, lá se vai a madrugada, já não vivo mais eu, o Senhor visitou, e hoje sou sua morada. Amanhã, se eu vejo o sol entrar, já se vai a madrugada, já não vivo mais eu, o Senhor me visitou, e hoje sou sua morada. Amanhã, sim. Amanhã, se eu vejo o sol entrar, lá se vai a madrugada, já não vivo mais eu, o Senhor me visitou, e hoje sou sua morada. Amanhã, se eu vejo o sol entrar, lá se vai a madrugada, já não vivo mais eu, o Senhor me visitou, e hoje sou sua morada. Amanhã, sim.
que Deus seja louvado. Amém. Queridos, sempre haverá um amanhecer em nossas vidas. E esse amanhecer com Deus é sinônimo de vitória. Vamos orar? Curve sua fronte mais uma vez e falemos com o Papai do Céu. Oremos. Querido Deus, nesta noite te clamamos e pedimos, vem fazer de nós a sua morada. Vem fazer de nós, ó Pai, um recipiente onde o Espírito Santo transborde a cada dia. Obrigado porque a tua palavra nos inspira. Obrigado porque a sua palavra nos dá forças para vencermos as dificuldades que enfrentamos neste mundo. Eu sei que este mundo é um mundo condenado. Sabemos que este mundo não presta. Mas se estamos aqui, temos uma missão a cumprir, e essa missão é dizer para as outras pessoas que com o Senhor Jesus irmã, que o Senhor Deus, neste momento, console os corações temerosos, que neste momento a sua mão poderosa nos sustente para as batalhas que estamos enfrentando, ou quem sabe, ainda enfrentaremos, mas que possamos ser iguais a Josafá, buscar ao Senhor na hora do medo, clamar ao Senhor, reconhecer a nossa fragilidade, a nossa impotência, e ouvirmos a doce voz de Jesus falar: ei, filho, essa peleja não é sua, essa peleja é minha, e eu vou vencer por você. Obrigado, Senhor, nos dá a vitória, nos concede a vitória sobre os nossos medos, a vitória sobre os nossos pecados, a vitória sobre as nossas imperfeições, e nos dá um restante de semana na tua presença. Abençoa o teu povo. É o que nós te clamamos, e também, Senhor, perdoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, boa noite, foi um prazer estar com vocês, e que Deus ilumine, tá? O caminho de vocês. Obrigado, Fabiano, obrigado, Kedma, obrigado, pastor Anelbo. Mandei um abraço aí para o pastor Anelbo, disse que o pastor aqui, o pastor William Santana, mandou um abração para ele aqui. Obrigado. Valeu, Jadson, meu irmão querido, quanto tempo, foi bom, maravilhoso, glória a Deus. Queridos, nós fomos abençoados agora com a palavra de Deus através do nosso irmão Jadson, ficou aí para que a gente pudesse relembrar cada dia que Deus cuida de nós, Deus nos ama, em meio a tanta crise, Deus está cuidando do seu povo. Né? Bateu aquela crise, bateu aquele medo, tenha esperança no Senhor, confie no Senhor, que Ele pode fazer maravilha em suas vidas. Confie nele, ore ao Senhor, Deus é grande e maravilhoso. Nós nos despedimos por aqui e convido a você que esteja no culto da sua igreja, sábado às 9 horas, coloca lá o seu nome, né? Que nós sabemos que tem a listinha dos nomes, que você possa colocar o seu nome lá para que você possa estar no culto, certo? Vamos encher a igreja de maneira separada ali, um de cada no seu espaço, mas vamos encher a igreja no limite máximo que ela pode encher nessa pandemia. Então, vamos para os cultos. Domingo também tem no culto na sua igreja, esteja na sua igreja para que você possa congregar com os irmãos em meio a essas dificuldades que nós estamos passando. As igrejas precisam estar abertas, porque pessoas precisam conhecer mais de Jesus e você precisa ser luz de Jesus ao mundo, certo? Lhe convido para a próxima quarta-feira também, você está aqui conosco, às 19 horas. Nós teremos um outro mensageiro, todo especial também, é o ancião do Siqueira Campos, nosso irmão Alisson. Então, você é o nosso convidado. Fica com Deus, Deus te abençoe e se sinta abraçada pelo distrito do João Alves, certo, irmão Jadson, e cada um convidado que esteve aí online conosco.
Deus abençoe Obrigado, a todos. Fabiano. Obrigado, meu querido. Um abraço, viu? Obrigado. Amei. Amém. Amei vocês. Amém. Vem outros dias, viu?